Graça e paz do Senhor Jesus seja contigo nesta manhã. Vamos estar adorando o nosso Deus. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Festival, Cristo veio para me salvar. Quer que um dia seu amor sentir, sua imensa graça receber. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Dia a dia sinto seu cuidado, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Louvado seja Deus, irmã Landinha, irmã Cleusa, irmã Eva, sejam bem-vindas no nome de Jesus nesta manhã, amém? Quero orar pelos aniversariantes do dia, irmã Cris Mendonça Oliveira, de Belo Horizonte, também a irmã Luciane Caldeira, de Belo Horizonte também, irmão Eusébio da Cunha Dourados, irmão David Faber, esse aqui é um irmão de um outro país, eu não consegui identificar qual o país. Quero orar por esses irmãos que estão aniversariando hoje. Quero também orar pelos irmãos da família do pastor Arlindo Bispo de Oliveira, porque eles perderam seu irmão, o irmão Carlos, a Cidinha. Eu quero orar por essa família Roque Reis, que estão enlutados lá em Presidente Epitácio. Vamos orar? Pai amado, bendito é teu nome. Eu quero me alegrar, Pai, com esses que se alegram no dia de hoje, irmã Cris, irmão Eusébio, irmão David, irmã Luciane e todos os outros aniversariantes que nós não sabemos que estão aí hoje em dia de festa. Deus esteja abençoando eles, pondo a tua mão de poder, cuidando deles, dando um dia sem perturbação. Pai, também quero colocar a vida do pastor Arlindo e toda a sua família nesta perda, Pai, do seu irmão. Ó Deus, esteja abençoando eles, confortando pelo teu Espírito Santo, que tu és o nosso Deus Consolador e nosso Deus Confortador. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, né, irmãos? Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Jennifer, seja bem-vinda, irmã Jennifer, lá de Três Lagoas. Quanta gente aí ouvindo a palavra de Deus. Eu quero meditar com os irmãos nesta manhã, que o ministério que Deus me deu chama-se Ministério Ouça a Palavra. Eu até criei um slogan para o Ministério Ouça a Palavra, os irmãos verão mais esse slogan agora. Ministério Ouça a Palavra, aqui eu me encontro, este é o meu trabalho. Eu queria ler o Salmo 29, vou ler todo o Salmo, tá, irmãos? Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor
faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Louvado seja Deus. Irmã Rosângela, seja bem-vinda no nome de Jesus. Eu queria pensar com os irmãos sobre a voz do Senhor. Meus irmãos, nada supera a voz de Deus. Quando você vai numa igreja, como eu já fui em tantas, já ministrei em tantas igrejas, e você, ali tem os louvores, ali tem as orações, ali tem o acolhimento, ali tem os avisos, ali tem as orações, intercessão, enfim, ali tem a palavra de Deus. E às vezes nós temos a noção de que Deus vai falar na hora da mensagem. Deus vai falar na hora da mensagem também. Porque a voz de Deus despedaça os cedros. Quando a Bíblia fala sobre cedros aqui, irmãos, ela está falando de uma árvore que pode ter até 4 metros de largura, o seu tronco, e 25 metros de altura. Irmã Sandra Medina, seja bem-vinda. A voz de Deus despedaça isso aí como se fosse um graveto. A voz de Deus dá ordem para os nascimentos. A voz de Deus faz com que os montes se lancem no mar. A voz de Deus, irmãos, ela é poderosa, como diz a palavra de Deus. Nada fica distante à voz de Deus. Você vai perguntar assim, pastor, mas por que acontecem tantas tragédias? Acontecem e acontecerão tragédias, mas isso não anula a voz de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, essa que está aqui, ó, eu penso na Bíblia, irmãos, olha só, preste bem atenção nessa palavra, hein? Isso aqui contém a palavra de Deus. Contém, porque aqui também tem escrito que Satanás falou. Então, aquilo não era a voz de Deus. Mas aqui contém a palavra de Deus. Mas um livro como esse não é capaz de ser somente ele a voz de Deus. Entendeu, irmãos? Aqui é eu diria, um currículo do poder de Deus, da graça de Deus. Mas Deus, irmãos, ele é infinito. Ele é infinito no seu poder, na sua ação. Deus fala como ele quer, do jeito que ele quer. Deus fala com um bebê, como falou com João Batista no ventre, quando Jesus chega ali perto dele. Deus fala com uma criança, como falou com Samuel. Deus fala com um rei. Deus fala com um profeta. Deus fala conosco. Deus fala com a gente de forma que a gente pode compreender que é a voz de Deus. Eu já tive muitas experiências na minha vida, muitas experiências de saber de que Deus estava falando comigo. Muitas vezes eu não ouvi, mas Deus estava falando. Deus falou através de um carro que quebra. Deus fala através de um negócio que não dá certo. Deus fala através por exemplo, esses dias eu entrei numa igreja e propus realizar um trabalho na igreja. E o pastor disse assim, não, pastor, precisamos conversar com a igreja, precisamos falar com a diretoria. Falei, tá bom. Quando eu saí para fora da igreja, encontrei uma senhora e ela disse, pastor, eu vou fazer um aniversário num determinado restaurante, eu queria que o senhor fosse lá orar por mim. E ali eu entendi de que Deus estava me dizendo assim, não é aqui na igreja, é ali no restaurante que você vai falar. E foi uma grande bênção poder ministrar numa tarde de domingo para toda a família daquela mulher reunida num único lugar, e eu pude levar a palavra de Deus ali. Então a voz de Deus, irmãos, ela é poderosa. A minha preocupação, irmãos, em ministrar aqui nessas manhãs, através do ministério dessa palavra, é que você possa ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela atinge vivos, mas a voz de Deus também atinge mortos. Quando Deus fala, quando Jesus fala para Lázaro, Lázaro já estava morto, sai para fora, o morto também ouviu a voz de Deus. Nada pode resistir à voz de Deus. Nada pode substituir a voz de Deus. Irmão Denilson, seja bem-vindo. Nada pode impedir
a voz de Deus. Entendeu, irmãos? Nada pode impedir a voz de Deus. Então, sempre quando você ouvir uma música, ou você estiver saindo num propósito, ou você estiver lendo a palavra de Deus, né, a Bíblia, ou você estiver ouvindo um cântico, uma música, ou você estiver numa igreja sentado, ou você estiver aqui nessa live, faça sempre questão de dizer: Deus, fale comigo de forma que eu entenda. Fala comigo, Deus, de forma que eu compreenda. Porque eu tenho certeza de que Deus vai falar, de que Ele vai atender a sua oração. Às vezes você vai até se desanimar em alguns momentos. Fala: Deus, eu estou desanimado, estou cansado de esperar determinada coisa. Pode até cansar de esperar algumas coisas, só não se canse de aguardar a voz de Deus. A voz de Deus falava com o povo através da nuvem. Esses dias uma irmã estava pedindo aqui: pastor, ore por mim a respeito de um trabalho. Ela pedia: ore por mim a respeito de um trabalho. Pastor, ore por mim a respeito de um trabalho. E eu orei e de repente veio no meu coração: mas por que você está orando? Você já orou sobre isso, né? Você já orou. Então, se aquela irmã ainda não tem um trabalho, alguma coisa Deus está falando. Quem sabe o trabalho não é para se consumar naquele lugar, naquela cidade, naquele bairro. Quem sabe o trabalho é de uma outra forma. Quem sabe ela vai ter que abrir um negócio pequeno. Eu não sei. Irmã Miriam Sueli, Deus abençoe, olha que bênção. Então, tentar entender, irmãos, assim, a voz de Deus, como ela está nos falando. Meus irmãos, se você está tentando fazer uma coisa, e não dá certo, você precisa entender que às vezes Deus está falando através daquela não dação de certo. Entendeu? Eu me lembro que eu fui comprar uma casa uma vez. Eu perdi um carro. Deu tudo errado, irmãos. E eu insisti. Mas alguns meses atrás, veio um líder de uma igreja em São Paulo falar comigo num hotel e disse: nós queremos convidar o irmão para o irmão ser ministro de música da nossa igreja lá em Presidente Prudente. E eu disse: eu não vou. Em seguida eu fui tentar comprar aquela casa. Irmãos, aquela casa foi dificuldade do dia que eu entrei até o dia que eu vendi. Porque não era ali. Deus tinha dito: não era ali. Eu estive em Campo Grande. Uma empresa que Deus me disse: Deus fará um caminho para você. E eu estava em Maringá. E a empresa que eu estava prestando serviço me mandou para Campo Grande. Olha, eu conhecia tantos pastores em Campo Grande. E eu fiquei procurando uma kitnet, um lugar pequeno para morar em Campo Grande. Meus irmãos, eu não conseguia achar nada. Nada dava certo. Quando chegou no final da 7ª tentativa, eu falei: Deus, não é aqui. Não é aqui não. As minhas coisas não são assim. E eu sei que o Senhor está dizendo que não é aqui. Meus irmãos, poucos dias depois, eu estava orando numa igreja. Veio uma direção no meu celular para que eu viesse para São Paulo. Eu encontrei um apartamento a 3 quadras do trabalho. Ou seja, Deus estava dizendo: não é ali. Não é assim. Quando Deus fechar alguma porta para a sua vida, pergunte ao Senhor, irmãos, pode ser a voz de Deus. Não fique bravo com portas que estão fechadas. Não fique nervoso com isso não. Porque pode ser Deus falando: não é aqui. Existem outras coisas. Existe um caminho melhor. Existe uma direção melhor. Quando você for numa porta, aquela porta não se abrir, irmãos, já falei aqui nas nossas manhãs, Deus não usa pé de cabra. Né? Deus usa chave, Deus usa portas abertas. E portas que Deus abre, ninguém pode fechar. Então ouça a voz de Deus. De repente você está lutando por uma coisa, lutando, correndo, e as coisas não estão dando certo. Deixe-me te dizer, estão dando certo sim. Estão dando certo para Deus. E Ele está falando para você que não é. Ele está falando que não é. Então ouça a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz dar cria às cordas. Ou seja, a voz do Senhor faz nascer novas coisas, novas propostas, novas visões. A voz do Senhor nos abençoa, porque diz o verso 11 do Salmo 29, o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Deus te abençoe no nome de Jesus. E que a cada dia você possa ouvir a voz de Deus e possa entender que é a voz dele. Quando alguma coisa não der certo, não se preocupe. Se a sua vida está nas mãos de Deus,
Se os seus ouvidos estão na voz de Deus, Ele vai dar a direção correta. Tá bom? Deus te guarde no nome de Jesus. Vamos orar? Ai, como eu gosto de falar sobre a voz de Deus, irmãos. Eu me empolgo com esse assunto. É que nosso tempo é pequeno. Ouça a voz de Deus. O ministério Ouça a Palavra tem essa preocupação, ministrar a palavra de Deus no seu coração. Deus bendito, obrigado pela tua voz. Obrigado porque o Senhor é vivo. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado que o Senhor nos abençoa com paz. Pai, continua falando, por favor. Mesmo que a gente não esteja ouvindo, continua falando, Deus. Mesmo que a gente não esteja obedecendo, continua falando, Deus. Não para de falar, por favor. Porque nós precisamos da tua voz. Precisamos da tua direção. Dê a tua voz para esses meus irmãos desta manhã. Naquilo que não está dando certo, naquilo que está dando certo. E para que fique claro no coração deles de que é a tua voz que está falando. Eu oro no nome de Jesus, aquele que falou para Lázaro, sai, aquele que mandou aquela palavra para aquele servo e ele foi curado, aquele que com a sua voz disse ao Pai, tudo está consumado. Oh Deus, eu te agradeço e te bendigo, no nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja Deus. Oh, maravilha, ore por mim, pastor. Orarei, irmã Jennifer, louvado seja Deus. Até que um dia seu amor sem fingir, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidado, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Deus abençoe no nome de Jesus e que você em tudo ouça a voz de Deus. A voz de Deus. Fique na paz.